Olá, meus caros, momento da política no ar. Vamos falar sobre a visita do Bolsonaro à conferência dos pastores ou mais de 100 lideranças religiosas que se reuniram no encontro para falar de Bíblia, de Evangelho e tal. Isso tudo chefiado pelo então pastor Silas Malafaia. E eu quero falar referente inclusive à embaixada e outras coisas mais. Para quem não sabe, o Silas Malafaia tem muita importância na vida de Bolsonaro. Primeiro, que a atual esposa de Bolsonaro, que já é a terceira, ela é evangélica e já foi membro da Igreja Vitória em Cristo de Silas Malafaia. Agora ela está na Batista. Segundo, que Silas Malafaia casou ambos, deu as bênçãos para ambos. A cerimônia de matrimônio fora feita pelo pastor Silas Malafaia. E desde então, 2007, por aí, eles têm ligações. Então, tudo que o Silas Malafaia fala, de alguma forma, de alguma maneira, o Bolsonaro atende ou ouve. O Silas Malafaia é uma espécie de doutrinador de Bolsonaro, influi ou tem certa influência nele e muita. Inclusive, ele falou numa última live que fez durante essa semana sobre a participação desse evento e do Silas Malafaia. Ele contava que veio um pregador de fora, dos Estados Unidos, falava sobre Israel e agradou muito. E aí, nós vemos alguns perigos. Por quê? A teologia do Silas Malafaia atual, ela é contra o Evangelho. Você deve lembrar das pregações do Silas Malafaia, ou ter visto que o mesmo era um. Durante aí uns 20 anos, vamos dizer assim, e 20 anos atrás. E desde então é outro. Ele pregava inclusive contra a teologia da prosperidade. E agora ele abraça, aceita a teologia da prosperidade. Inclusive trazendo ícones norte-americanos para o seu programa Vitória em Cristo e para a sua igreja, como Mike Murdock. Silas Malafaia, ele cedeu às pressões desse mundo, do maligno, da avareza e do capital. Ele quer estar aí, né, na cabeça, né? Quer ser cabeça, não quer ser cauda, mas cabeça mesmo, lá em cima, né? Ao ponto dele estar até mesmo, segundo algumas pesquisas aí, no top 10 dos pastores mais ricos do Brasil, segundo a Forbes. E ele ficou o pé da vida, dizendo que era mentira, que o patrimônio que disseram que ele tinha era mentira, né? Um patrimônio de milhões e milhões, quase uns 10 milhões, se não mais. Então, a teologia de Silas Malafaia mudou e muito. Ele aceitou uma série de heresias, como a teologia da prosperidade, dentre outras. E a fim de galgar patamares mais altos, ele acaba cedendo exatamente aquilo que nós poderíamos chamar, ou que as pessoas chamam aí na internet, senhores do mundo, Illuminati, maçons, ou maçonaria, e por aí em diante, porque são pessoas da grande elite, com poder aquisitivo. Ainda que tenha muita teoria da conspiração sobre eles, o fato é que eles existem e estão aí. E por isso o interesse dele, influenciado inclusive por pastores norte-americanos, é em Israel. Porque eu não tenho nenhum problema em ver Israel unida com o Brasil. Eu não sou contra a nação israelita estar aí junto com o Brasil, Benjamin Netanyahu unido com o Bolsonaro. O que eu vejo é uma forte influência de Silas Malafaia com as teorias escatológicas, já digo teorias, quem não sabe o que é escatologia, é o estudo do fim das coisas, do homem, do mundo e tal. E pegando essa escatologia torta, pentecostal dos norte-americanos, tentando implementar de goela abaixo e influenciando na política, até porque ele tem capital religioso, ou seja, ele tem seguidores, prosélitos, e assim sendo, ele tem poder de influenciar na política, ao ponto dele dizer, e a afirmação dele não está equivocada, é claro que ele foi um dos que contribuíram
mas que tem voz mais ativa aí, isso a gente tem que dizer que realmente é ele, né? Principalmente fazendo campanha para o Bolsonaro, que foram mais de 20 milhões que votaram no Bolsonaro, do lado do segmento evangélico, que decidiram a campanha, porque a diferença para Bolsonaro e Haddad foi de mais de 10 milhões. Por isso que o PT agora já está se unindo aí com a ala evangélica, dizendo que o PT agora é de Jesus, a Gleice Hoffmann e tudo, inclusive utilizando jargões do meio evangélico, a paz do Senhor Jesus. Tem notícia. Então, eles estão vendo que essa população aí evangélica está crescendo no Brasil e está decidindo eleição e querem então a sua moral, o seu costume, querem a sua vez, querem ter voz e vez ativa na política. E isso que é o lado perverso, porque o lado espiritual é deixado de lado, a racionalidade é deixada de lado, a exegética, a interpretação correta, hermenêutica do texto bíblico é deixado de lado. Aí entra as aberrações, entra aí essas coisas lamentáveis advindas do neopentecostalismo, advindas de norte-americanos. São as heresias. Como essa questão de não, vamos ter que interferir na política para mudar a embaixada de Tel Aviv para Jerusalém, porque Israel é dona daquilo tudo ali, a Palestina não tem que tomar, vamos para a causa de Israel, né? Vamos, melhor dizendo, defender a causa de Israel, como se isso fosse bíblico. E veio um monte aí falar, né? Faz um sarapatel, com versículos bíblicos aqui a colar, tudo fora do contexto, e diz não, tem que defender Israel. É óbvio que nós temos como seres humanos e tementes a Deus, amar o nosso próximo. Israel está incluindo nisso, a população israelita. Agora, não em querer interferir na política interna ou externa de Israel. Não querer, de fato, se associar a judeus que desprezaram Jesus. Que lá tem a religião judaica. E aí a teologia escatológica pentecostal está, de alguma forma, contribuindo para a escatologia judaica, porque lá é uma outra religião, lá também tem a escatologia judaica. Na escatologia judaica, eles prevê o Messias, a novilha vermelha, para que possa fazer a ritualística certa, de acordo com o Levítico, para a criada de um novo templo. E se ficasse nisso, não, vamos fazer a novilha vermelha, vamos procurar a novilha vermelha, cumprir o que está escrito, fazer um novo templo. Fosse o problema? Não seria. Mas o problema não. O construir o templo tem que ser num local determinado, que hoje é a mesquita, que tem grande importância para a religião islâmica e de alguns palestinos. Porque nem todos os árabes são palestinos, né? E também nem todos os palestinos são radicais também. Tem que falar isso. Aí gera o quê? Não só um conflito no campo espiritual e bíblico e tal, mas principalmente uma grande chance de termos um conflito bélico, de guerra. Porque do lado da Palestina temos o Hamas, que é um grupo extremista, que defende com unhas e dentes as terras que Israel está sob domínio como deles, né? E aquelas que eles têm também, mas só que eles não são considerados ainda como um Estado, porque ainda estão em conflito. Jerusalém está dividida, Jerusalém oriental é dos palestinos, ocidental de israelenses, por isso que Bolsonaro foi estratégico, porque alguém alertou ele, porque senão ele iria fazer de acordo com como queria Silas Malafaia. Por isso que Silas Malafaia sacudiu lá de cima dizendo: o que é isso aí? Eu não sou um seguidor fiel de Bolsonaro, eu sou uma pessoa crítica a ele, mais ou menos assim ele disse, né? Um seguidor intransigente, mais ou menos isso. Porque não cumpriu de mudar a embaixada, ele quer que mude a embaixada. Foi feito só apenas lá uma sala de comércio, né? Então, veja só, Silas Malafaia tem influência, Bolsonaro sabe,
e dar crédito ao Silas, porque ele também está unido a outros pastores de outras denominações que dominam o seu rebanho, as suas ovelhas, e aí influenciam a todos eles a votar no determinado candidato. Foi o que ocorreu com Bolsonaro, que a igreja evangélica estava aliada com Bolsonaro. Bolsonaro, ele já tinha garantido só dos evangélicos quase 20 milhões. Quase 20 milhões. Então você vê aí a pesquisa. Então, o Bolsonaro tem um dever de cumprir isso do segmento da ala evangélica, porque eles prometeram, olha, se o Bolsonaro estiver no governo e nós vamos votar para ele, Israel vai ser defendido na ONU. Israel vai ter a embaixada mudada. Isso é bom, porque nós vamos defender o povo santo de Deus, defender o povo santo de Deus, nós vamos ser abençoados. Olha a heresia, a doutrina herética, porque eles se pegam lá o que está escrito em Gênesis referente àquela promessa a Abraão. Eu abençoarei aqueles que me abençoarem e amaldiçoarei aqueles que me amaldiçoarem. Mas isso era apenas para o povo judeu. É um processo de judaízação, que eu sempre falo aqui, ou judaízação, do evangelho. Colocar o judaísmo no evangelho. A lei cerimonial, as leis judaicas foram caducadas, extirpadas por Cristo Jesus. Aquela promessa a Abraão lá, agora é em Cristo. Quem abençoar Cristo Jesus, quem fazer o que Jesus disse, amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo a si mesmo, esse tem a bênção. Porque o próprio Jesus disse, antes de Abraão eu sou, e eu posso suscitar dessas pedras filhos e mais filhos, milhões e milhões de pessoas. Porque ele era Deus, ora bolas. Quem é Abraão com relação a Jesus? Jesus é muito mais, Jesus é Deus. Jesus é que estava lá criando Adão também, já que temos a Trindade. Então eles pegam essa escatologia totalmente estapafúrdia, esquisita, que deve defender Israel para ter a bênção de Israel, e que, trazendo Israel como aliado, o Brasil vai ter que prosperar também, economicamente falando, na política, porque vai ter a bênção estendendo, né, por todas as áreas necessitadas do Brasil. E também alguns já até trabalham nisso para tentar antecipar a vinda de Jesus, segundo Cristo. Aliás, segunda vinda de Cristo, não segundo Cristo. E essa vinda se daria, segundo o pensamento dele, o seguinte: o povo israelita, ou judeu, melhor dizendo, tem a escatologia judaica, eles estão esperando o Messias ainda, que eles não creem no Messias, que está na Bíblia, no Novo Testamento. Se der para fazer o sacrifício ali do templo, fazer o templo lá, né, conquistar as terras dos palestinos, ou que está no domínio dos palestinos, fazer o templo, vai vir o Messias, fazendo o acordo de paz. E ler essa questão de paz também, não é esses acordos de paz que eles fazem aí, porque isso é algo relativo à própria diplomacia, tá, dos povos, que tem que fazer, né? Às vezes um acordo de paz, isso já ocorreu muitos anos atrás, né? Não é de agora. Aí os sensacionalistas, os teoria conspiração, né? Eu vou dizer assim, os conspiracionistas falam uma série de balelas, não é bem isso aí. Agora, eles vão querer vir o Messias, então vem o Messias, aí é o anti-Messias. Aí o que ocorre? Jesus pode vir, porque estará já o anticristo na terra. Jesus disse que a igreja não vai pegar o anticristo, dá a entender isso, né? Vai ser arrebatada, e sendo arrebatada, então aí já tá, também tem esse lado a ser pensado. Então a questão, veja bem, é muito mais além do que a gente imagina. Tem a questão moral, tem a questão espiritual, tem a questão escatológica, tá? E tem a política. Eu, referente à política, o Brasil, como já disse, ligar com Israel, não vejo problema, porque Israel tem a tecnologia para fazer a dessalinização das águas salgadas ou do mar para levar água lá para o povo do Nordeste. Eles têm um aparato muito interessante também na área das Forças Armadas, e por aí em diante, até acordos esses que o próprio Bolsonaro fez com Benjamin Netanyahu. Agora, a questão dessa embaixada, isso é conflitante, até porque o Brasil exporta carne para o exterior para os árabes. Apesar do Bolsonaro ter dito que boa parte dos árabes está com ele, que não vai fazer nenhuma represália se possivelmente mudar, então, a embaixada para Jerusalém, diga-se passagem, ocidental,
que não é em oriental, que daí era a terra dos palestinos, mas já mudando, os palestinos podem ficar alvoroçados, né, porque está defendendo um país e não defendendo eles, que tem aqui, inclusive no Brasil, na época do Lula, a embaixada, mesmo não sendo país, os palestinos têm embaixada no Brasil, e lá deve ter também, obviamente, do Brasil. E a grande problemática é o seguinte: para que mudar? Ah, mas os Estados Unidos está junto. Pois é, os Estados Unidos está junto. Mas os Estados Unidos geralmente tem segundas ou terceiras intenções, tá? E ali tem uma série de outros conflitos que podem ocorrer, questão de socialismo, de comunismo, aquelas coisas também de ideologia, né? E sem falar que agora recentemente saiu uma notícia aí que a Coreia quer se unir aos Estados Unidos, e parece que já até estava pedindo socorro para a ONU, tá? Para ter então comida, já que ela está em falta, um comunismo lá, eles querem abrir o mercado e querem um acordo de paz, ou querem se unir aos Estados Unidos, e até defendendo, segundo a notícia, também creio que seja verdade. E eu já tinha visto, ou até trazido aqui no canal, uma notícia referente mais ou menos a isso, que a Coreia queria abrir o mercado mesmo, econômico, para melhorar a sua situação socioeconômica, fazendo um acordo de paz com os Estados Unidos e defendendo a criação do terceiro templo, que o Bolsonaro também assinou lá, junto com o Rabino, criação do terceiro templo. Aí muitos que não entendem nada, não sabem do que se trata, isso é coisa de evangélico, isso é coisa de retardado, é coisa de ignorante. Ignorante é quem não estuda. Nós temos a tradição no Brasil judaico-cristã. Tudo veio de lá. O Ocidente é todo influenciado por lá. Tá? O catolicismo e tal. E é necessário lermos isso. Lá tem a questão religiosa. E o que o Bolsonaro está fazendo aí não deixa de ter a questão religiosa. Porque eu já disse que ele esteve envolvido num partido religioso. Inclusive foi batizado lá no Rio Jordão. Um ato político e tal. E agora tem essa questão aí, por conta de uma religião, ou por defender, né? E até os evangélicos aqui aplaudir isso, pode ocorrer uma guerra. Porque a favor do terceiro templo, o que pode ocorrer? Os palestinos atacar, e aí haver um conflito com Israel. Se não, eles fazer conflitos com as nações que estão apoiando Israel. Poderia reverberar aqui no Brasil, conflito. Palestino que tem influência com os da Síria, tem influência com a Rússia, tem influência com os demais outros países, inclusive com a Venezuela de Nicolás Maduro, que pode entrar aí em choque, né, com o Brasil, que é vizinho do Brasil. Então você entende a questão religiosa, está ligada à geopolítica, está ligado à questão da política, da economia e bélica. Tá aí. Mas não tem nada a ver. Teve gente até que comentou: os judeus não são um povo de Deus, aquela coisa toda. Meu caro, não tem nada de judeu não ser a questão de Deus. Fato é que Bolsonaro tá ligado com essa teologia estapafúrdia, né? Que eu já citei aqui, dos evangélicos. Eu não sou evangélico, eu já disse que eu sou cristão bíblico. E aí eles consideram judeus, mesmo os judeus não considerando Cristo, porque na concepção deles, né, tem que respeitar o povo de Israel. Sim, tem que respeitar todas as nações, todos os direitos humanos. Eu deveria também respeitar os palestinos, o direito deles lá, não meter na briga deles, que inclusive são ambos filhos de Abraão, a descendência tanto israelita como palestina. Um é de Isaac, né, que depois veio Jacó, e o outro é Ismael, que era o filho de Abraão. Já citei aqui, inclusive, isso. Então, veja que é muito mais profundo do que a gente imagina. E agora, com esse aval aí do Bolsonaro, essa sinalização, quando ele foi nesse evento, ele deu a entender que logo, logo vai apressar para mudar essa embaixada de Tel Aviv para Jerusalém. O grupo Hamas pode se manifestar, como já se manifestou dizendo que ele era um extremista, Bolsonaro, família e tal. E aí pode vir ataque aqui para o Brasil.
ou conflito contra os Estados Unidos e reverberar no Brasil. Veja, é complicado. Os Estados Unidos já sofreu com isso, a questão do World Trade Center, né? E a questão de Irã e Iraque. E lembrando que a maioria dos árabes até não são contrários ao posicionamento dos Estados Unidos, Brasil, etc. Mas a ala mais radical, Irã, Iraque, o Irã principalmente, que tinha ligação com Lula, né? O Ahmadinejad, que teve uma ligação extensa com Lula, claro, é uma ditadura também, e eles, né, estão assim bem pé da vida, para não dizer outra coisa. Então, aguardaremos aí, esperamos e aguardamos que podemos ter surpresas negativas. Se Bolsonaro não tomar devido cuidado, acho interessante deixar essa sala comercial do jeito que está, precisar estudar mais, porque os Estados Unidos demorou 9 meses para implementar essa embaixada, para ver se não vai haver conflito e não vai ter problemas com o Brasil. Mas eu digo de antemão que ele vai cumprir isso, vai lutar para cumprir, porque o Silas Malafaia vai dar em cima. O povo evangélico lutou em ti. Como é que você não vai cumprir isso? Essa era uma bandeira que você levantava. Essa era uma pauta de campanha eleitoral, bem como a defesa da vida, contra o aborto, né? Quando o Almir Furão falou contra o aborto, ele ficou pé da vida também, né? E aí ele tem que cumprir isso aí, porque senão o povo evangélico não conta mais nele. Aí o que ocorre? Ele não se reelege. Por que o PT perdeu espaço para o povo evangélico? Porque o povo evangélico, a verdade tem que ser dita, essa maioria que está com o Bolsonaro agora estava com Lula no passado, estava com Dilma no passado. Eles deixaram porque foram desprezados, porque houve a ala mais extremista da esquerda, com aquelas bandeiras lá de minorias, outras coisas mais, que não agradou muito. Mas só para você ter uma ideia, os evangélicos defenderam Lula, e Lula defendeu os evangélicos, entre aspas, naquela questão da PL 122, que foi cancelada, né? Fizeram manifestação e Lula, então, e Dilma disse, não, isso não vai ser aprovado porque era lei contra a homofobia e tal, porque vai ferir, né, alguns preceitos, e aí o pregador não pode mais pregar contra a prática e tal. Eles asseguraram. Aí quando perderam o posto, o que é que fizeram em represália? A turma do STF, que é toda petista ou MDBista, né, do outrora governo, já foi acelerar o processo, que estava lá desde 2013, para aprovar a lei da homofobia, né, que ainda me parece que está aí para ser decidida, né. Aliás, nessa semana, ou semana que vem, era para ter algumas decisões aí, até vou procurar, referente à questão da segunda instância, a condenação, para trazer aqui para o canal. Bom, em síntese era isso que eu tinha para falar, acho que ficou claro, né? Essa questão religiosa, que muitos dizem que é tolice, mas é importante conhecer isso tudo aí, para entender o que está por trás, o que poderá acontecer. Abraço e até a próxima.